Olá, meu nome é Diego e o tema da aula é falácias e armadilhas. Vamos falar sobre as questões relacionadas a desempenho, que possa nos conduzir aí a uma má interpretação, ao não entendimento do que realmente ocorreu, tá? Vamos iniciar falando sobre a armadilha, que se trata da lei de Amdahl. Então, o que quer dizer nessa lei de Amdahl? Então é o seguinte: esperar que a melhoria de um aspecto de um computador aumente o desempenho geral por uma quantidade proporcional ao tamanho da melhoria. Ou seja, se eu dobrar o clock, eu dobro o desempenho geral do computador, né? Isso não é verdade. Se eu melhoro a CPI, se eu consigo reduzir pela metade a CPI, quer dizer que eu diminuo pela metade, o tempo de resposta. Também não é verdade, né? Então, ou seja, a melhoria que eu faço, ela tem um valor percentual no resultado final, um valor proporcional naquilo que é afetado. É o que está nos dizendo aqui dessa forma. Então, esse tempo aprimorado, onde esse T aprimorado aqui, nós também podemos chamar de speedup, Stalin, chama isso aqui de speedup, o autor Stalin, Então, esse tempo aprimorado, ele é igual ao quê? Ao tempo afetado pelo fator de aprimoramento, mais o tempo não afetado, Então, isso que eu fiz, por exemplo, se eu vou lá e reduzo, o CPI de um programa, beleza, ele vai afetar o que tem relacionado a isso, tá? Se eu vou lá e aumento o clock de um processador, beleza, o que ele afeta, o que esse aumento do ciclo de clock vai afetar, lá você tem o fator de aprimoramento. E o que não é afetado, por exemplo, a tua velocidade de acesso do barramento do processador até a memória principal, isso não vai ser afetado, Então esse tempo de acesso à memória principal tem que ser o tempo aqui não afetado, certo? O que diz respeito ao clock interno do processador vai ser afetado, certo? Então, T é o tempo de execução. E aqui nós temos a definição da lei de Amdahl. Um exemplo sobre isso. Suponha que um programa execute em 100 segundos em um computador, com operações aí de multiplicação responsáveis por 80 segundos desse tempo. Então, desses 100 segundos, 80 segundos é somente para multiplicação. Quanto tempo terei de melhorar a velocidade da multiplicação se eu quiser que meu tempo execute 5 vezes mais rápido? Quando eu falo de 5 vezes mais rápido, quer dizer que em vez de 100 segundos, eu vou ter que executar em 20 segundos, certo? Então, como que eu faço para todo esse programa ser executado agora em 20 segundos? Então, o tempo de execução após aprimoramento vai ser quem? 80 segundos sobre o n. Então é isso que eu quero descobrir. Qual o valor desse n para que esse meu tempo de execução aqui, após aprimoramento, seja de 20? Vamos ver. Como queremos que o desempenho seja 5 vezes mais rápido, o novo tempo de execução deverá ser de 20 segundos, ou seja, 20 segundos, que é igual a isso aqui. Observe o seguinte. Se eu tenho 20 segundos e que eu já tenho 20 segundos, quer dizer que eu preciso o quê? Não ter multiplicação, ou seja, é inviável isso que está se querendo naquele enunciado. Isso não é possível, Ou seja, não existe a quantidade pela qual podemos melhorar a multiplicação para conseguir um aumento quíntuplo no desempenho, tá? Se a multiplicação é responsável por apenas 80% da carga de trabalho, ou seja, os 80 segundos. A melhoria de desempenho possível com determinado aprimoramento, ela é limitada pela quantidade de utilização do recurso aprimorado, tá? Então eu consigo aqui melhorar somente pela quantidade de utilização do recurso aprimorado, ou seja, por isso que a lei de Amdahl fala que esse aprimoramento ele é proporcional, ele é diretamente aqui ligado ao item que se quer melhorar e não tem impacto nos outros, tá? Então fica aqui um exemplo para a gente sobre a lei de Amdahl. Vamos falar aqui de uma falácia, Os computadores com pouca utilização demandam menos potência, ou seja, se eu deixar o computadorzinho paradinho,
né, ele vai demandar uma potência proporcional a isso, a estar ali paradinho. Se eu rodo nele, por exemplo, um vídeo em Full HD, ele vai ter ali o desempenho relacionado à execução desse vídeo Full HD. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Olhe novamente o benchmark visto pelo Xeon X5650. O que quer dizer com isso? Você precisa vir aqui, ó, nessa tabelinha aqui, tá? Então observe essa tabela aqui e deixa aberto o slide com essa tabela e acompanhe o raciocínio na próxima, tá? Nesse item aqui, ó. Então, ó, quando nós tínhamos 100% de carga, o consumo era de 258 watts. Quando nós tivemos 50% de carga, o consumo era de 170 watts. Ou seja, diminui em 50% a carga, mas olha que ainda continuo consumindo 66% da potência total, né? 50% de carga, 66% de valor da potência dissipada, né? Da potência que foi consumida. A 10%, olha que coisa impressionante, a 10% de carga eu continuo consumindo o equivalente a quase 50%, né, da potência total aqui que foi dissipada, que foi consumida, né? Olha que interessante, 10% de carga, quase 50% da potência. Pensando nisso, né? Então, ó, data center do Google, né? A maior parte do tempo opera entre 10% e 50%, que é onde eu tenho aqui um valor mais ou menos próximo, né? Então, a 50% é 76%. Se eu deixar ele com pouca carga, né, eu tenho um consumo muito grande, né? Então, ele opera 100% de carga em menos de 1% do tempo, né? Então, nós temos, para aqueles que vão se empenhar em lidar com questões como essa profissionalmente, então tem aqui grandes desafios. Como equalizar isso? A pessoa, como é que seria ideal? 10% de carga, ele tem um consumo aqui de 25 watts, né? Seria uma coisa bem interessante, né? 50% você ter aqui um consumo de 125 watts aproximadamente, né? Também seria bem interessante. Então, assim, deveríamos projetar o hardware para que a potência consumida fosse proporcional à carga de trabalho. Então fica aí, né, para quem quer explorar um pouco essa seara, temos esse grande desafio, né, pela frente. Sobre uma armadilha, né, MIPS, que nada mais é que milhões, né, unidade para milhões de instruções por segundo, né, um acrônimo para milhões de instruções por segundo. Então MIPS como uma métrica de desempenho. Será que o MIPS ele é confiável? Né? Eu posso comparar computadores utilizando apenas o MIPS? Então nós temos uma armadilha, né? Por quê? Porque o MIPS ele especifica o desempenho inversamente ao tempo de execução, né? Então nós temos aí computadores mais rápidos, né, que possuem uma taxa de MIPS mais alta. Quem são os MIPS então? A contagem de instrução dividido pelo tempo de execução vezes 10 à sexta, né? 10 à sexta para a gente transformar aqui em M, né, de milhões. Então esse M maiúsculo aqui do MIPS, então milhões de instruções por segundo. De onde vem o milhões? Vem da contagem de instruções que eu divido, né, por 1 milhão, né, por 10 elevado à sexta. Nós temos aqui, há problemas com o uso do MIPS, pois ele não leva em consideração o quê? As diferenças nas ISAs, né? Nas nossas arquiteturas do conjunto de instrução entre computadores. Então, arquiteturas diferentes possuem o quê? CPIs diferentes, possui número de instruções diferente, né? Então, a contagem de instruções são diferentes, ó, diferenças na complexidade entre as instruções. Então, pode ser que uma instrução ela tenha um CPI de um valor em uma tipo de arquitetura e tem aí um valor de CPI em outro tipo de arquitetura, né? Ou seja, essa instrução para ser executada precisa de mais ou menos ciclos de clock para ser executada. Então, se eu pegar aqui o MIPS, né, e considerar, como nós vimos aqui anteriormente, o tempo de execução, quem que é o tempo de execução? É a contagem de instruções vezes a CPI dividido pela taxa de clock. Se eu fizer aqui uma mudança, né? Se eu fizer uma reorganização dessa minha equação,
eu tenho que é a mesma coisa que a taxa de clock sobre o CPI vezes 10 a sexta. Tá? Então vamos aqui para um desafio que vai mostrar para vocês o quão complexo é utilizar MIPS na comparação do computador. Então lanço esse desafio para vocês. Ó. Considere as seguintes medidas de desempenho para um programa. Nós temos aqui a medida, número de instruções, taxa de clock CPI. Nós temos aqui o computador A e o computador B. Número de instruções. No computador A, desse mesmo programa, eu tenho 10 bilhões de instruções. No computador B, 8 bilhões. Taxa de clock é a mesma. E CPI é diferente. Então, CPI aqui é um ciclo de instrução, né, por um ciclo de clock, né, por instrução, médio por instrução. E aqui nós temos a quantidade de instruções. E aqui nós temos 1.1, né, de CPI para esse computador. Então, assim, a pergunta: que computador tem avaliação MIPS mais alta? Qual computador é mais rápido? Então, reflitam sobre esse item, né, para vocês verem se realmente isso aqui, usar MIPS comparando computadores, né, ou seja, para você dizer qual é o melhor, se ele é se ele é uma armadilha ou não. Tá? Então, faça esse desafio e a gente conversa sobre isso posteriormente. Essas são as referências utilizadas nessas aulas apresentadas aqui nessa sequência. Até mais!